Coluna de Guilherme Amado no Metrópolis. Acordo entre Sônia Guajajara e Renan Filho impactará obra da Ferrogrão. Olha, desde que o novo governo Lula começou, eu tive várias decepções com Sônia Guajajara. Ao passar pano para falta de vontade dos militares no combate ao garimpo na terra indígena Yanomami, ao não criticar o veto parcial do presidente Lula à lei do marco temporal, mas agora parece que ela foi longe demais. Parece que Sônia Guajajara é pior ainda do que a gente imaginava. Oi, Rodolfo. Oi, inscritos no nosso canal. Estou aqui de volta. Andei meio ausente por excesso de trabalho, mas cá estou. Essa questão da Sônia Guajajara ir ao Ministério dos Transportes do Renan Filho, um grande incentivador da construção de uma ferrovia que vai dividir a Amazônia em duas, para fechar um acordo com o Ministério sobre a consulta aos povos indígenas, é de uma imbecilidade que eu não consigo saber nem a dimensão. Até porque é obrigação do Estado consultar os indígenas. Isso está na Convenção 69 da OIT, do qual o Brasil é signatário. Então não tem como a outra sair do Ministério e até o Ministério dos Transportes falar: olha, se vocês consultarem os indígenas, tudo bem. Então como que pode ser uma coisa dessa? Sônia Guajajara afirmou que o Ministério dos Transportes aceitou ouvir as demandas dos povos de 16 terras indígenas atingidas pela Ferrogrão. Ela fala como se fosse uma grande conquista o fato do Ministério dos Transportes ter aceitado ouvir os indígenas. Não, isso não é mais do que a obrigação do Ministério dos Transportes. Isso faz parte da Convenção 169 da OIT, né? Então, que o Brasil é signatário. Então, o Brasil é legalmente obrigado a ouvir os povos indígenas. Então isso não é conquista nenhuma, isso é o básico, né? Não fez mais do que sua obrigação, como dizem. Bom, segundo lugar, a Sônia Guajajara já deu mostra que não está muito preocupada com os objetos do ministério dela. Vejam os Yanomami, que ainda não têm casa de governo, que ainda estão sob o jugo dos garimpeiros, que ainda estão morrendo de malária, de pneumonia, de fome. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica não se prontificaram a cuidar, não se prontificaram a acabar com a invasão desses garimpeiros por céu, por ar e por terra. E a Sônia Guajajara vai e faz o acordo com o Ministério dos Transportes. Eu quero dizer para vocês que ainda no final desse mês, dia 26 e 27, vai haver em Santarém um seminário do Ministério dos Transportes, do qual eu sou convidada também, para que eles apresentem os novos estudos sobre a Ferrogrão para a sociedade civil, os movimentos sociais, os povos indígenas. E eu vou estar lá e vou questionar. Vai questionar, dessa vez vai filmar e a gente vai mostrar aqui no canal. E vou questionar, inclusive representantes do Ministério dos Povos Indígenas vai estar lá e eu vou questionar. Vou questionar uma outra coisa. Eu vou questionar o que a dona Sônia Guajajara, num momento como esse, vai fazer em Roma. Porque eu soube que ela vai a Roma. Ela vai a Roma. Ah, que ótimo. O circo pegando fogo no Brasil, os Yanomami morrendo, os Munduruku morrendo, na iminência de aprovação de um projeto como a Ferrogrão, e a Sônia Guajajara vai para a Europa passear.
o Ministério dos Povos Indígenas, chefiado por Sônia Guajajara, informou à coluna que chegou a um acordo com o Ministério dos Transportes, de Renan Filho, para ouvir os povos que vivem nas 16 terras indígenas potencialmente impactadas pela Ferrogrão. O processo de consulta deverá provocar novos atrasos no andamento das obras. Nessa questão aí de ouvir os povos indígenas, a gente vê uma simetria muito grande com o que acontece com os projetos de licenciamento ambiental. Todo o establishment, tanto político, quanto do mundo empresarial, quanto do mundo financista, enxerga o licenciamento ambiental e, pelo visto, até a própria ministra dos povos indígenas enxerga isso para a questão indígena também, como um mero entrave burocrático, né? É uma coisa que você pode... vai necessariamente ser aprovada, que é só uma coisa burocrática, que você vai estar lá, um estorvo, uma complicação, um aborrecimento, uma série de burocracias, um monte de estudos que você vai fazer, mas que você vai, no fim, ter sua obra, seu projeto aprovados ao final. E as pessoas acho que deveriam ter uma mudança de consciência, né? A gente tentar entender que o processo do licenciamento é uma coisa que você vai passar e, no fim, você pode ou não obter a licença. Não é uma mera burocracia do Estado que a gente tem que cumprir, uma chatice. Não, é um processo no qual a sociedade, através dos órgãos competentes ambientais e indígenas, vai avaliar se uma obra pode ser feita ou não. E o resultado pode ser, sim, você pode fazer a obra, ou não, você não pode fazer a obra. Isso em tese, né? Mas parece que para essas pessoas é só uma burocracia mesmo. Os filhos que estão lá, é nossos netos que vão crescer, e a ferrovia é um crescimento do agronegócio, do desmatamento. Penso que as pessoas não estão morrendo com agrotóxicos, morrendo lá no Planalto em Santarém, só veneno até nos garapés tá indo. Não é só uma ferrovia, não. É o projeto de morte que está no Tapajós. É os portos. Lá tem vários portos que estão expulsando pescadores de pesca. Lá tem muito projeto de hidrelétrica também. Pra essa água. Você respeita? Não respeita. Por que Sônia Guajajara está equivocada? Os povos dizem que o processo da Ferrogrão é ilegal e está irregular porque eles não foram ouvidos. Mas a questão é que eles não querem ser ouvidos. Apenas ouvidos. Não é para ouvir os povos e isso causar um atraso na obra e depois fazer a obra de todo jeito. Eles querem dizer que eles não querem a obra, eles não querem a rodovia. E eles querem ser considerados nessa decisão de fazer ou não a ferrovia. E eles querem que a ferrovia não aconteça, não seja feita, tá? Então quando eles falam não fomos ouvidos, não é porque a questão é que eles querem simplesmente ser ouvidos. Eles sabem que a Ferrogrão impactará, não é potencialmente impactados, né? São os povos que serão profundamente impactados. Toda aquela região da bacia dos rios Tapajós e Xingu, toda aquela área, o interflúvio Tapajós-Xingu será profundamente afetado pela Ferrogrão. Já é uma área de grandes impactos da BR-163, mas a tendência é que esses impactos se alastrem cada vez mais e se aprofundem, né? Desmatamento, mineração, bandidagem, grilagem, todas essas questões devem ficar muito mais graves com a construção da Ferrogrão, se ela acontecer, porque a gente luta para que não aconteça. Mas eu acho que o outro risco é que aconteça, nesse trabalho de consulta, Rodolfo, aconteça a mesma dinâmica que está acontecendo, por exemplo, em Autazes. Essa que vocês estão ouvindo agora é a nossa amiga Astrid Lima, documentarista, amazonense, ativista, que fez uma participação especial recente aqui no nosso canal falando sobre esse projeto de exploração de potássio em Autazes. Então vamos ver o que ela tem a dizer sobre o processo de escuta dos povos indígenas proposto em relação à Ferrogrão. Onde a Potássio do Brasil praticamente cooptou lideranças indígenas e até a organização indígena para que aprovasse o projeto.
Tá entendendo? Quer dizer, esse é outro risco também da consulta, né? Que não está sendo levado em consideração. Mas a gente espera que não aconteça da mesma forma como aconteceu em Autazes, no Amazonas, onde, inclusive, o Ministério Público acabou, a Justiça Federal, como eu falei, né? Acabou acatando a denúncia do Ministério Público e de organizações indígenas, de outras lideranças indígenas, e onde a denúncia é grave. Denúncia de ameaça, de cooptação, de compra mesmo, de indígenas e comunidades, né? Então, tem essa questão que fica muito aberta, né? O processo de consulta deverá provocar novos atrasos no andamento das obras. É isso, porque se deixar essa questão da forma como está colocada, parece uma bobagem, vai ter que falar com os índios, vai atrasar a obra. A questão não é atrasar ou não, é fazer ou não. Essa é a luta. E Sônia Guajajara devia estar na luta contra a Ferrogrão e não na luta para que os indígenas sejam simplesmente ouvidos em um processo que vai apenas gerar atraso sem a possibilidade real deles dizerem não para a obra e da obra não ser executada. A pasta de Sônia Guajajara declarou que o processo respeitará as especificidades, particularidades e diversidade dos protocolos de consulta de cada povo. Pois é, seria melhor se ela defendesse que a decisão, a vontade do conjunto dos povos fosse respeitada, e não as especificidades do protocolo de consulta de cada povo. Aí você vai dizer, não, isso seria politicamente impossível. Então sinto muito. Então sai do governo que está empurrando a construção da Ferrogrão. Ou você está do lado da Ferrogrão, ou você está do lado dos povos indígenas. Não dá para estar ao mesmo tempo dos dois lados. Considerando a quantidade de povos e de territórios a serem consultados, esse processo deve sim influenciar no andamento das obras, afirmou o Ministério dos Povos Indígenas. O processo de escuta às comunidades se dará a partir de necessidades e protocolos específicos e tradicionais de cada povo, em diálogo intercultural com o Estado e empresas envolvidas na construção desse empreendimento. A construção da Ferrogrão, que ligará Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. Aí tem um pouco da maldade de Guilherme Amaro também, né? Porque ele poderia escrever a construção da Ferrogrão, que se aprovada, né, que se de fato executada, ligaria Miritituba a Sinop. Foi judicializada pelo PSOL no STF em 2017. Sônia Guajajara é filiada do PSOL em São Paulo. Pois é. Então agora está na hora do PSOL também se mexer e chamar a Sônia Guajajara na chincha, né? Ou o PSOL está mais preocupado com a candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo? Sabe que a candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo, a disputa para a Prefeitura de São Paulo tem tudo a ver com a Ferrogrão, né? Porque a gente tem ali no governo do estado de São Paulo o Tarcísio, que é um grande entusiasta da Ferrogrão. Olha que loucura, né? Então, Tarcísio era o homem das obras de Bolsonaro, defendia a Ferrogrão. Derrotamos Bolsonaro, mas parece que não derrotamos nada, porque entrou Lula, que botou Renan Filho, que defende a Ferrogrão da mesma forma. Então, nas eleições para presidente, a gente tinha um lado que claramente defendia a Ferrogrão, e um outro, que era o Bolsonaro, e um outro lado que escamoteadamente termina defendendo a Ferrogrão também, por botar Renan Filho no Ministério dos Transportes e por botar Sônia Guajajara, que está ali para dar aquela aparência de normalidade numa obra tão destrutiva que vai selar o destino da floresta amazônica num contexto de mudanças climáticas, de colapso ambiental, de colapso da civilização. A gente vai gastar nossos últimos tostões, nossos últimos anos, que a gente pode fazer alguma coisa para se preparar para essa situação de colapso, acelerando o colapso ao construir uma ferrovia maluca para atender interesses exclusivamente do agronegócio, destruindo a maior floresta tropical do mundo e inviabilizando climaticamente o Brasil. E Sônia Guajajara dando apoio para isso.
Putz grila, né? Decepção, né? Parece que a Sônia Guajajara está se prestando mais o papel de ser uma ministra decorativa, né? E ajuda o governo a se posar de progressista, a ter uma mulher indígena, com representatividade, diversidade, tudo, mas com esse papel assim dela apenas propagandear o óbvio ou propagandear aquilo que não é mais do que obrigação, como se fosse um grande feito, e não fazer nada efetivamente para parar essa ferrovia aí da morte, é muito lamentável, né? Então ela realmente deveria pensar um pouquinho mais qual que é o papel dela, porque parece que ela está se prestando tão bem que ela nem tira nunca o seu cocar e serve sempre para sair na foto posando de que o governo é muito progressista e que ouve e que tem representatividade dos povos indígenas, quando na verdade parece que ela está lá só para cumprir tabela e sair na foto mesmo. Ah, sim, desculpa, completando a coisa da Prefeitura de São Paulo. Então a gente tem o Tarcísio ali no governo do estado e a chapa para a Prefeitura, a chapa da direita, é o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo entusiasta da Ferrogrão, né? E aí então do lado tem o Aldo Rebelo, entusiasta da Ferrogrão, e do outro lado tem o Boulos, do PSOL, que é o partido da Sônia Guajajara, que está endossando a Ferrogrão, dizendo que se consultar os povos indígenas, tudo bem, esse é o nosso acordo. Então, novamente, no nível municipal de São Paulo, a gente tem a reprodução da mesma desgraça que a gente teve na eleição presidencial, que os dois lados, né, um de uma forma mais explícita e outro de uma forma mais discreta, os dois lados apoiando a construção da Ferrogrão e o colapso climático do Brasil, que vai afetar a cidade de São Paulo, né? Vocês lembram que faltou água na cidade de São Paulo alguns anos atrás, né? Com a destruição da Amazônia, a cidade de São Paulo vai secar. O ministro Alexandre de Moraes deve trazer a discussão sobre a Ferrogrão de volta à pauta do STF este mês. Olha, essa parte do Boulos não ficou clara. Eu entendo o que tu tentou fazer, que é dizer, desculpa, mas se a Sônia Guajajara é do PSOL, o PSOL, teoricamente, é contra a Ferrogrão, mas, ao mesmo tempo, a Sônia está nessa postura bem titubeante, bem, digamos assim, passando muita vaselina. Qual é a questão, né? Onde é que está a verdade, né? Mas eu acho que não ficou muito claro, Rodolfo. Ficou meio... quando você fala sobre essa questão do Aldo Rebelo, ótimo, funciona, né? Porque diz assim, olha, o Aldo Rebelo está com a direita, está todo mundo entusiasmado pela Ferrogrão, ao mesmo tempo o Ministério do Transporte e parte do governo Lula também muito entusiasmado. A gente não esquece de citar o Alckmin, porque o Alckmin, ele está bem interessado, a Ferrogrão e com todas as... tu sabes mais do que eu essa história, né? Com toda a repavimentação e potenciamento das BRs, etc., porque é tudo que faz parte do mesmo projeto, né? Mas eu acho que essa parte do Boulos ficou meio confusa, entendeu? Eu vou tentar ser mais claro então, Astrid. Com a direita ou com a esquerda, a gente está muito ferrado. Sabe, Rodolfo, às vezes eu acho que nós estamos vivendo uns momentos, assim, assustadores. Porque eu não vejo mais a Marina Silva se pronunciar com relação às questões ambientais. Eu não consigo imaginar a Marina Silva indo lá no Ministério dos Transportes para conversar sobre a Ferrogrão ou a BR-319, né, que é outra luta que nós estamos engajados, né, uma luta contra uma rodovia que vai sair de Manaus, vai até Porto Velho, para satisfação de políticos, única e exclusivamente. Eu não vejo nenhuma manifestação do Ministério do Meio Ambiente. Mas, enfim, eu consigo ver a manifestação da Sônia Guajajara, que mais me irritou, porque depois de tudo que foi dito, depois daquele Tribunal Popular que aconteceu em Santarém na semana passada, e que toda a mídia reproduziu, com a sentença onde as grandes tradings do agronegócio foram julgadas e condenadas, não só pelos povos indígenas, que estavam todos representados nesse Tribunal Popular, nós falamos disso aqui no canal,
mas também pelos movimentos sociais, pelos movimentos de mulheres da região. Eles estavam todos... E a sentença foi dada, e nós temos a sentença por escrito, ela foi dada condenando todos aqueles que estão, de uma forma ou de outra, participando desse projeto, como diz a Alessandra Munduruku muito bem, esse projeto de morte. É um projeto de morte. Vai matar a floresta, vai matar, se for construído, vai acabar com a floresta, vai acabar com as áreas indígenas, vai afetar diretamente os povos indígenas. São 48 povos indígenas a serem afetados se for construída ferrogrão. Então, o que a Sônia Guajajara vai fazer no momento desse, em que, no dia 26 e 27, vai haver um seminário em Santarém para apresentar à população, para apresentar à mídia os novos estudos ambientais, ou a orientação para os novos estudos ambientais que o ministro Alexandre de Moraes exigiu na sentença dele, em que eles já avaliam que, ao consultar os indígenas, ao criar alguns mecanismos, né, de falsos mecanismos de proteção da floresta, a ferrogrão vai poder ser construída. Só que esqueceram do monte de coisa, né? E esse monte de coisa eu vou falar lá, nem vou falar aqui, que é para não alertar o Ministério dos Transportes e o Renan Filho e todo mundo que está, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi o grande idealizador no governo passado, enfrentou viagens, fez roadshows pelo mundo para vender a ferrogrão. Então, me aguardem, porque dias 26 e 27 eu tenho algumas novidades para o Ministério dos Transportes e eu vou expor lá, durante o seminário, tá bom? E não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de se inscrever no canal e fazer seus comentários. Eles são muito importantes para a gente e eu vi que vocês fizeram comentários ótimos sobre o ecofeminismo, sobre a questão das usinas hidrelétricas e os seus lagos, os seus reservatórios. Eu agradeço muito, obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.